Você aí quer saber o que acontece quando a ansiedade domina o nosso corpo, o nosso comportamento e o que a psicoterapia pode fazer para mudar essa dinâmica entre pensamento ansioso e comportamento? Então você vai ter que fazer uma pausa na sua navegação comigo, porque neste vídeo eu vou trazer aí uma situação pessoal que eu experimentei e que ilustra muito bem isso. O que acontece com o nosso comportamento quando a ansiedade domina o nosso corpo, a nossa mente e o nosso comportamento? E essa situação, gente, também ilustra algo que eu falei alguns vídeos atrás, que é o viés atencional negativo. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o vídeo que eu gravei sobre o viés atencional negativo. Mas só para vocês entenderem, o viés atencional negativo é a nossa tendência a prestar atenção nas coisas negativas. E isso está muito ligado à ansiedade, né? Na ansiedade a gente tende a focar no negativo. Então vamos lá nessa situação aí que eu vou dividir aí com vocês, vai ficar aí para sempre na internet, mas enfim, eu acho que é bom para ilustrar. Bom, quando eu estava aí no início do ensino médio, eu estava na sala de aula, sei lá, com 40, né, estudantes. E eu tava deitada na carteira, eu fiquei assim, um bom período deitada na carteira nessa posição. Sabe? Quando você tomba a cabeça e fica deitado assim, mas eu tava inclinada pra frente. Então eu tava meio assim. E eu fiquei nessa posição por muito tempo. Até que do nada eu comecei a sentir uma dor esquisita que eu nunca tinha sentido no lado esquerdo do peito. E à medida que o tempo foi passando, gente, essa dor foi crescendo e foi um trem esquisito, porque essa dor, ela meio que ela ficou concentrada no meu peito esquerdo, né, próximo ao coração, e ela foi meio que espalhando pro lado esquerdo do meu corpo, sabe? O braço, aqui a costela, a perna. E foi acumulando, o tempo foi passando e essa dor foi vindo e eu comecei a ficar ansiosa porque o tempo não passava, né? A aula não terminava e a dor cresceu tanto que eu simplesmente, a ansiedade veio, né? E eu comecei a ficar pensando, gente, eu tô passando mal, eu não tô legal, eu vou passar mal aqui. E a dor foi aumentando, aumentando, aumentando. E aí eu comecei a pensar que eu estava tendo um ataque cardíaco e que eu não ia passar daquele dia, que eu ia ter um ataque cardíaco ali na sala de aula e eu ia, né, bater as botas, eu ia ir dessa para melhor, como diz aí, como dizia minha avó. E a dor foi tanta que num determinado momento essa ansiedade foi crescendo, né? E eu não fui questionando esses pensamentos, eu não fui questionando essa ansiedade, esse viés atencional negativo ficou muito intenso à medida que a dor foi crescendo. E aí, do nada, eu bati a mão na carteira e assim, gritei pra todo mundo, pra toda a aula parou, falei assim: "Para tudo que eu estou tendo um ataque cardíaco". E eu levantei e saí assim chorando, já imaginando que eu não ia sobreviver àquele ataque cardíaco. E eu saí correndo, fui pro banheiro. Na minha mente eu estava tendo um ataque cardíaco. A professora foi atrás de mim. E aí eu cheguei no banheiro, eu tranquei a porta e aí eu vi, eu estava, gente, não sei aí, acho que isso tem até hoje, porque assim, eu fiquei meio que traumatizada com isso, mas
Tem aqueles sutiãs que tem um arame em formato de U, sabe? E o que eu descobri na hora que eu cheguei no banheiro era que este arame estava furando a minha pele. E, obviamente, a dor vinha por causa disso. E todo o meu desconforto aí no lado esquerdo, sem contar que eu tava nessa posição por muito tempo. E aí, obviamente, a professora chegou e ela viu e eu fiquei assim super envergonhada e eu comecei a chorar e eu fui pra enfermaria. Enfim, acabou que depois disso, o meu apelido aí, durante esse período aí dessa série, foi Thalita para tudo, porque eu literalmente para tudo agora que eu tô tendo um ataque cardíaco. Esse evento, né, eu acho que ele, assim, é meio no extremo, né, mas ele ilustra muito bem o que que acontece quando a gente é tomado pelo pensamento ansioso, pelo viés atencional negativo, né? Ele vem numa intensidade muito grande e a gente aí não tem uma distância entre o pensamento e o nosso comportamento. A gente encara aquilo como se fosse a realidade e o nosso comportamento, ele vai ali ser direcionado de acordo com o pensamento. A gente nem questiona uma outra possibilidade. Igual, por exemplo, eu tava assim deitada e em nenhum momento eu questionei. Falei assim, será que essa dor é porque eu tô assim tem muito tempo? Eu não questionei, eu já imaginei imediatamente que aquela dor era um sinal de um ataque cardíaco. E na terapia, na psicoterapia, gente, o que que acontece? A gente começa aí a construir estratégias que vão nos ajudar a criar um distanciamento entre esses pensamentos ansiosos ou entre o viés atencional negativo e o nosso comportamento. Mesmo que, né, no final assim do dia você age, né, respondendo ali ao seu pensamento ansioso, né, mesmo que eu tenha assim batido a mão na carteira e saído correndo, gritado para tudo, se eu tivesse questionado esses pensamentos, eu estaria ali criando uma distância entre a ansiedade e o meu comportamento. Eu estaria ali lidando de uma forma saudável com aquela ansiedade, com aquele viés atencional negativo. Então, assim, um dos objetivos da psicoterapia, né, principalmente para quem tem aí dificuldade em lidar com ansiedade, em lidar com pensamentos intrusivos, em lidar aí com o viés atencional negativo, o primeiro passo é esse: criar, né, um distanciamento para que o seu comportamento, a sua forma de lidar com aquela questão, com aquele problema, não seja controlada pelo pensamento ansioso, porque na maior parte das vezes aquele pensamento ansioso, aquele viés atencional negativo, ele não corresponde à realidade que a gente está vivendo, né? No meu caso aí, eu jamais ia imaginar que o meu sutiã ia causar assim uma dor tão grande. Eu não nunca que eu ia imaginar que o meu sutiã primeiro ia ter um ferrinho em formato de U e que esse ferrinho ia me ferir a ponta assim de eu não conseguir, de eu ter problema, né, dor no braço, dor na perna. Isso nunca ia me passar pela cabeça. Isso foi totalmente distante da realidade ali do que estava acontecendo. E um outro assim, só para exemplificar um pouquinho melhor, só para a gente ver como que a gente já, o nosso cérebro já pula para o pior.
né? Eu poderia muito bem ter pensado, ah, às vezes é a posição que eu tô. Eu tô aqui há 50 minutos dessa forma. Não, eu não pensei isso. Eu já pensei, assim, que eu estava tendo um ataque cardíaco. Eu ali, sei lá, no auge dos meus 15, 16 anos. Bom, gente, é isso que eu queria exemplificar aqui para vocês. Para quem não assistiu, eu convido a assistir aí o meu vídeo do viés atencional negativo. No meu canal, vocês vão encontrar aí várias dicas para lidar aí com os pensamentos negativos, para que você não tenha aí um comportamento que seja direcionado pela sua ansiedade. Eu espero que você tenha gostado. E uma dica aí pra mulherada, tá? Cuidado aí com esse sutiã. Eu não uso esse tipo de sutiã, mas. Bom, nem sei se deveria estar falando isso, né? Mas ok. Mas cuidado, porque o sutiã tem sim um ferrinho e dependendo da posição, ele pode sim te machucar. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Até a próxima pausa. Tchau!